Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? E as atividades conseguiram fazer de boa? Foi um pouquinho diferente, né, daquilo que eu passava, mas eu sabia que vocês iam conseguir. A aula de hoje é muito bacana. É muito bacana, vai falar sobre duas correntes, que são o estoicismo e o epicurismo, que são linhas de pensadores, né, que foram pensadores que criaram e advinda do chamado período helenístico. Esse período helenístico, eu acho que vocês já estudaram em história isso aí com a Ana Cláudia. O próprio nome fala da mistura, né? Então eu vou começar falando um pouquinho aí, só para vocês entenderem como que foi isso, foi a partir de quem que se cria esse chamado período helenístico. Eu acredito que vocês já devem ter estudado o Alexandre o Grande, então foi a partir disso. Então, com a conquista da Grécia pelos macedônios, teve início, então, chamado período helenístico. Devido a essa grande expansão militar, o Império Macedônio, que era, então, efetuado por Alexandre o Magno, né, que ficou conhecido como Alexandre o Grande, ele acaba caracterizando pela interação entre a cultura grega clássica e a cultura dos povos orientais conquistados. O que ele fazia? Dizem, tem muitos estudiosos que dizem que o fato de Alexandre ter se tornado esse grande e poderoso, que era assim, aqueles povos que eram conquistados, até a sua cultura era subjugada. Agora, com a conquista de Alexandre, a partir de Alexandre, o que Alexandre faz? Ele pega aquilo que era de grande valor da cultura daqueles povos conquistados e ele traz para o conhecimento, e há então uma mistura dessas culturas. Por isso que dizem que esse governo dele acaba acontecendo então essa mistura. Então, olha aqui para você ver a partir desse momento o que eles acabam fazendo. Olha aqui. No plano político, a antiga liberdade do cidadão grego, exercida no contexto de autonomia de suas cidades, foi desfigurada pelo domínio macedônico, ocorrendo um declínio da participação do cidadão no destino da polis. Um declínio da participação do cidadão no destino da polis. Tudo aquilo que vocês já viram, não era? Não era o cidadão, não era a massa, aquele cidadão que era considerado cidadão principalmente na Grécia, né? Que depois eles iam para a Ágora decidir. Então isso aí começa a ter uma queda, porque eles iam para a Ágora e ali decidiam o destino da polis. Então por isso que eles precisavam falar bem, tudo aquilo que eu já passei para vocês. Com isso, a reflexão política também se enfraqueceu. Então, nesse período, tem uma mudança muito grande do que está acontecendo. Olha aqui, substituiu-se, assim, vida pública pela vida privada, como centro de reflexões filosóficas. Em outras palavras, preocupações coletivas cedem às preocupações pessoais. Eu agora tenho uma preocupação agora pessoal e não mais do coletivo. Você vai falar, nossa, mas isso é ruim, né? Porque enquanto eles estavam cuidando da cidade, é uma coisa magnífica, né? Eles estão cuidando da cidade, dos interesses de toda a população, mas ainda assim era bem elitizada. Então a mudança não é muito, não. Agora eles vão pensar nas preocupações pessoais. Então, eu acho que muda. Porém, no contexto geral, é outra coisa. Mas eles vão se preocupar com eles agora. Que é o ponto agora que vocês vão entender que são chamados de prazeres. Traduzindo isso, felicidade. Então, olha aqui. As principais correntes filosóficas desse período vão tratar de intimidade e vida interior.
De quem? Obviamente do ser humano. Então eles vão formular modelos de conduta, arte de viver, filosofia de vida, porque a partir do momento que o meu foco não é o coletivo e é o individual, eu vou preocupar com essas coisas que são inerentes à vida do indivíduo. Parece que a principal preocupação dos filósofos era proporcionar às pessoas desorientadas e inseguras com a vida social alguma forma de paz, de espírito e de felicidade. Então, segundo os estudiosos, eles dizem que eles, ao criarem esse momento na história da filosofia, eles falam que aquelas pessoas, então, que estavam muito perdidas, elas vão se encontrar e vão em busca da felicidade. Um dos principais filósofos desse período é Epicuro, e então ele vai dizer que assim, para as pessoas se afastassem dos perigos, intranquilidade da vida política e buscassem a felicidade privada. Entre outras tendências desse período, aí tem o epicurismo, por causa de Epicuro, o estoicismo, o pirronismo e o cinismo, que nós vamos estudar. Hoje eu vou falar sobre Epicuro e o estoicismo, que é dizer não. O epicurismo, então, é fundado por Epicuro em 341 a 271 a.C., então você vê aí século 4 e 3, né, antes de Cristo, que ele vai defender que o quê? O prazer é o princípio de uma vida feliz. Prestem atenção. O prazer é o princípio de uma vida feliz. No entanto, Epicuro distinguia dois grandes grupos de prazeres. O primeiro reúne os prazeres mais duradouros, que encantam o espírito, como o quê? A boa conversação, a contemplação das artes, a audição da música. E o segundo inclui os prazeres mais imediatos, muitos dos quais são movidos pela explosão das paixões e que no final podem resultar dor e sofrimento. Então ele fala, ó, vamos fugir dessas paixões, que isso, o final dela, ela vai trazer dor e paixão. E ele vai falar assim, não, vamos nos aproximar mais daquilo que é duradouro, que encanta o espírito, que é a boa conversação, a contemplação das artes, a audição de músicas. E aí, olha aqui, para terminar, de Epicuro. De acordo com o filósofo, para que possamos desfrutar os grandes prazeres do intelecto, precisamos aprender a dominar os prazeres exagerados da paixão, como medo, apego, cobiça, inveja. Por isso os epicuristas buscavam a ataraxia. O que é isso então, a ataraxia? É o estado de ausência de dor, inquietude, serenidade e imperturbabilidade da alma. A ataraxia é aquele então estado que você fica isso, joga tudo o que te perturba fora, e aí sim você tem o prazer, onde a doutrina epicurista é trabalhada muito, né? Isso, então, esse estado de ataraxia tira toda a sua dor, te dá quietude, serenidade e tudo aquilo que perturba a alma. Então, aquilo que me traz essa paixão, essa coisa que me tira do sério, esses prazeres dessa maneira, ele fala, não, ó, retira isso, fica no estado neutro. Você tem que estar sempre bem. E como? Buscando a primeiro, que é a reflexão, que é uma boa música, é o prazer intelectual. São todas essas coisas. É bacana, né? Você saber que tinha pessoa que defendia isso, mas agora o estoicismo, ele é um pouco mais radical, mas também que não deixa de ser interessante. O estoicismo, ele é fundado por Zenão de Cício,
336 a 263 a.C., também século 4 e 3 antes de Cristo, né? Que essa corrente filosófica é de maior influência desse período helenístico. Então, prestem atenção. Como estudamos antes, os representantes dessa escola, conhecido como os estoicos, defendiam a noção de que toda a realidade existente é uma realidade racional. Claro, se eu estou falando de filósofo, então ele vai falar que tudo que existe é de uma maneira racional. Agora, vamos ver aqui, ó. O que quer dizer que todos os seres, os indivíduos e a natureza fazem parte da realidade racional. Então, tudo que existe é racional. Tem uma explicação lógica e racional para todas as coisas. Essa é essa escola estoica. Eles defendiam isso. Aí, olha o que ele fala. Isso aqui é um pouco puxado, mas olha o que eles defendiam para o momento que eles viviam, né? Ó, o que chamamos de Deus, segundo esses pensadores, nada mais é que a fonte dos princípios racionais que regem a realidade. Eu, no meu entender, é o seguinte. Eles falam que, isso aí que vocês falam que é Deus, nada mais é que o princípio. Mas quem é o princípio, não é Deus? Só que para eles falam, isso que vocês não, é um princípio racional. Olha aqui. A fonte dos princípios racionais que regem a realidade. Integrados aqui, à natureza. Somos deste mundo e ao morrer nos dissolvemos nesse mundo. Então por isso que eu tenho que agir de maneira racional, porque tudo que vai ocorrer aqui. A partir de um princípio racional e vai terminar aqui. Então isso destoa um pouco daquilo que nós, enquanto cristãos, conhecemos, né? Mas eles dessa escola, eles vinham dessa maneira. Aqui, não dispomos, portanto, de poderes para alterar substancialmente a ordem do universo no mundo, mas pela filosofia podemos compreendê-la e viver segundo ela. Eu não mudo, mas eu posso compreender. Através do quê? Da razão. Podemos compreendê-la e viver segundo ela. Assim, em vez de o prazer dos epicuristas, Zenão propõe o dever. Ao invés de eu ter prazer, eu tenho dever. Agora isso volta a ser muito bacana. Olha aqui. Vinculado à compreensão de ordem cósmica, como o melhor caminho para a felicidade é feliz aquele que vive segundo sua própria natureza, a qual, por sua vez, integra a natureza do universo. Então, eu vou viver de uma maneira que eu vou interagir com a natureza. Esse é o melhor plano. Professor, não entendi ainda não. Olha aqui, aonde ele vai terminando. Os estoicos também defendiam uma atitude de austeridade física e moral, baseada em virtudes como resistência ante ao sofrimento, coragem ante ao perigo, a indiferença ante as riquezas materiais. O ideal perseguido era um estado de plena serenidade, aquela ataraxia que os epicuristas falaram. Então isso é magnífico, saber que ele falava, o que acontece é que você vai se tornar um cara moral, você vai se tornar um cara corajoso. Isso tudo faz parte da moralidade, segundo o que eles entendiam. Aqui, para lidar com os sobressaltos da existência, fundado na aceitação e na compreensão dos princípios universais que regem toda a vida. Então, para eu passar por isso tudo, eu tenho que enfrentar e eu tenho que passar por isso. Olha aqui, uma austeridade física e moral, ser austero mesmo, severo com aquilo que é certo, com aquilo que é íntegro. Baseado em quê? Em virtudes como resistência ante o sofrimento, coragem ante o perigo, indiferença ante as riquezas materiais. É muito lindo isso, não é?
Eu me apaixono com essas coisas, tá? Um beijo e até a próxima